Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e amigas. Estamos chegando para mais Dois Toques. Nossos Dois Toques desta quinta-feira. Olha, aí véspera, né? Os dois clubes brasileiros aí no Mundial Interclubes. O Palmeiras enfrentando o Chelsea amanhã e o Fluminense do Renato Portaluppi enfrentando o Al Hilal. A expectativa, olha, se os dois passarem, serão semifinalistas, né? E aí teremos já na final desse Mundial Interclubes. Eu vejo torcendo aí para que os clubes gaúchos, pelo menos um, esteja mesmo lá nesse campeonato mundial que está surpreendendo assim, muito de maneira positiva. Bom, aqui a dupla Grenal se preparando para a volta ao Campeonato Brasileiro, exatamente após o término da competição. Olha, e a expectativa é que façam muito mais do que fizeram aí nessa primeira parte antes do Mundial Interclube Internacional. Precisamos sair de zona de rebaixamento. Juventude também nessa situação e o Grêmio, como eu tenho dito, um pouquinho ou menos ruim, né? Pode ser assim, um pouco mais distante aí da zona de rebaixamento. Fico lembrando, o Grêmio tem uma Sul-Americana, uma repescagem internacional, tem já no mês agora, julho, terá aí o Fluminense do Renato Portaluppi pela Copa do Brasil. E depois, no mês de agosto, pela Libertadores da América com o Flamengo. Esse é o caminho do Internacional nas competições aí de mata-mata. Mas a gente sabe que competição de mata-mata, tudo pode acontecer, né? A prova está aí, os brasileiros enfrentando os europeus e se dando muito bem, sem essa expectativa que eles passariam por cima. Nada disso. Bom, nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Mas também estamos aqui no Pô Stream TV, nos estúdios no Shopping, como vocês podem perceber. Para o mundo, através das plataformas digitais. Tem no meu canal, Dois Toques, Cadu Oliveira, vai lá, escreve, compartilha, dê o seu like, né? E aí você assiste qualquer hora do dia da noite, se não pode assistir ao vivo. Também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para a Siemens, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, nos orgulha a todos nós, né? Esse ano completando 112 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que nesse final de semana, né, passou para a próxima fase aí da Série D do Campeonato Brasileiro, e aí com toda a expectativa de retornar à Série C do Campeonato Brasileiro. E também, né, ontem recebi do meu amigo, que é o homem forte do futebol, Milton Machado, certificado FIFA do gramado, hoje gramado sintético lá do Passo da Areia, um estádio chamado de Francisco Noveleto. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos esses jogos no Brasil, aí, os dois brasileiros aí no Mundial Interclubes, né? E também os preparativos da dupla Grenal, aí, possibilidade de saída, chegada de jogadores, enfim, né? Esse preparativo final, porque sem ser esse final de semana, a retomada dos gaúchos aí no Campeonato Brasileiro. Comigo recebendo hoje aqui o conselheiro gremista Sérgio Vasques, o craque, sempre craque Paulo Matos e o conselheiro colorado Mauri Silva. Dá para acreditar, meus amigos? Boa noite, obrigado pela presença. Dá para acreditar nesses dois brasileiros aí com a possibilidade aí de chegar ao título desse Mundial Interclubes, como tem se falado, não é só questão, né, técnica, é questão financeira, o que estão recebendo esses clubes. E aí a gente sente, né, por que ou o Grêmio ou o Inter ou o Grêmio, o dupla Grenal não estão lá, né? Até para amenizar essas dívidas aí que são altíssimas da dupla Grenal. Dá para acreditar nesses brasileiros aí? Bom, tu que trabalhou com o Renato Portaluppi, tu jogou com o Renato Portaluppi? Joguei. Olha aí, então nada melhor que vocês para dizer esse momento aí, né? Do Renato, que eu acho que aqui é independente nesse momento, ser gremista ou colorado, tem que torcer pelo Renato, porque, sem sombra de dúvida, ele é diferenciado. Hein, Serginho? A gente tem que respeitar. O cara tem estrela, o cara levou 3 bolas na trave. Mas eu também tenho aquele negócio, né? Eu nunca vi um competente azarado.
Isso é verdade. A sorte só ajuda os bons. Nunca vi competente azarado. A sorte só ajuda os bons. Tudo azarado, assim, como não tem competência, como eu sou azarado, né? No livro do Como a Bola escreve lá, todo ruim é azarado. Mas é complicado. Os dois jogos são muito complicados. Esse Ali Hall, esse cara, é um time. Até me causa surpresa, porque muitas vezes a gente pensa e fala-se muito aqui no Brasil que quando o jogador vem da Arábia lá, ele tem que demorar porque ele não trabalha, ele não corre, ele não tem preparação física, porque esses caras correram no último jogo foi um escândalo, né? Então, eu não sei mais o que era. Eu acho que vai ser complicado. Os dois jogos são muito complicados. Não tenho dúvida que são. Eu acho que não considero o Fluminense favorito. Não considero. Acho que o Palmeiras, pelo treinador que sabe decidir em decisões, ele vai muito bem. Acho que ele tem mais chance com o Chelsea do que o Renato passar pelo Ali Hall. Apesar de o Palmeiras estar sem a zaga titular, né? Os dois zagueiros. Bom, o Fluminense não terá, suspenso pelo cartão, René. Hein, mano? Mas vai ter Thiago Silva, velho. Vai ter Thiago Silva. Pois é, o René é aquele, né, que todo mundo colorados criticam muito, que foi ele um dos responsáveis por aquela derrota para o Fluminense, né, que tirou o Inter da final, da Libertadores. Mas um jogo, vê como nós somos injustos, né? Um jogo que o rapaz fez aquilo, eu não estou dizendo não, o Brastemp, mas ele não é esse mau jogador que falava isso aqui. Não, é um jogador nota 6, 6,5. Não, eu concordo com contigo. Um grupo bom. Agora, uma falha, aqui nós temos o seguinte, uma falha. Falhou uma vez, está execrado. Execrou o futebol. É o bairrismo. E aqui, quantos jogadores de Grêmio Internacional nós temos corrido daqui e chegam nos outros clubes e jogam? Não, e vice-versa também, né, Sérgio? Quantos vieram de lá, de outros clubes que não deram? Olha, a resposta. Mais recentemente, o Wesley do Internacional, ninguém pode ouvir ele falar do Cruzeiro. E hoje é um jogador importante. Pegar uma adenda aqui, Cadu. Primeiro, boa noite. Boa noite, Serginho. Boa noite. Eu ouvi de um colega teu de imprensa. Não fala mal que tu vai levar um jato. Não, a imprensa, ela é corporativista. Ela é corporativista. Escuta, vamos falar em cifras entre Manchester City, Al Hilal, o time árabe, né? Al Hilal. Al Hilal. Tá, vamos falar em cifras, acho que ali esse time acho que tem mais dinheiro que o City, se não se compara. Sim, olha a premiação deles que o Sheik deu para eles. E eu ouvi horas antes do jogo, para cada um. O teu colega disse assim: eu só quero saber qual vai ser o resultado. Se vai ser goleada ou se vai ser um resultado apertado, mas Manchester City não vai tomar conhecimento. Eu acho que futebol se decide dentro das quatro linhas, independente de dinheiro com dinheiro ou sem dinheiro. Acho que esse cara, eu tenho ele como um cara super inteligente, né? Eu não sei quem é, viu? Senão estaria te defendendo ele. Não sei quem é. É um cara super inteligente, tá? Eu vou citar, posso falar o nome? O Maurício Saraiva. É um cara inteligentíssimo. É um grande profissional. Eu acho... Meu colega, meu amigo, trabalhamos... Eu até acho que ele é torcedor do Manchester City. Mas aí... Eu acho torcedor do Guardiola. Mas aí não é questão de defender, é uma questão que daqui a um pouco a gente, assim, quando eu estou perguntando a opinião de vocês. O Sérgio diz, não tem favorito. E o Fluminense não é meu favorito. Agora, não quer dizer que... E ontem ele veio no sala de redação, sentando o pau no sítio, e dizia assim, me decepcionou. Eu acho que em termos de grana, em termos de individualidade, o time árabe tem igual... ou melhor que Maurício, tu vê, a audiência é grande, né, do Sala, por isso que ele está fazendo essa referência. Eu acho que a gente sempre coloca, né, a opinião de cada um. Olha, vamos lá, o Fluminense dos 4, quando começou o Campeonato Mundial Interclubes, era o Patinho Feio. Era o Patinho Feio. Olha, eu não sei, o Al Hilal, ele se classificou, né, nas oitavas de final, com uma grande atuação. Eu não sei se daqui a pouco o Al Hilal pode vir para cima do Fluminense. O Fluminense é mais tranquilo de eu passar, tu sabe bem disso. Mas a estratégia do treinador é muito importante, estudar o time adversário e entrar de uma maneira de neutralizar a força do adversário e tirar proveito disso. Foi o que o Renato fez, né? Foi o que o Renato fez e eu acho que vai fazer também, porque esse time é um time de qualidade, é um time que usa muita velocidade, jogadores brasileiros inteligentes.
Não, e vamos lá, olha aqui, ó. O Renato é o único técnico brasileiro que está nesse Mundial, porque o técnico Palmeiras não é brasileiro. É verdade. Eu tenho mostrado aqui para todo mundo, quem está vendo todo dia o nosso programa, o Cadu está mostrando todo dia, mas eu tenho que mostrar, porque nem não são as mesmas pessoas que estão aqui. Mas... Vamos lá para a estátua? Se ele for campeão, vamos lá para a estátua? Olha aí. Do lado do Cristo, meu amigo. Isso é a mesma coisa que é uma afirmação, uma constatação. Os jogadores que mais fizeram gol na Copa do Mundo foram os brasileiros. Pois é. Os brasileiros que fizeram mais gol na Copa do Mundo. É isso que eu digo, Sérgio. É isso que eu digo. Essa história que o futebol brasileiro está por baixo. Não. O futebol brasileiro, não temos mais aqueles jogadores extraordinários, excepcionais que nós tínhamos. Mas o futebol brasileiro é futebol brasileiro. Não adianta. Né? Qual é a diferença em relação ao futebol europeu? Eles compram quem eles querem. Eles buscam quem eles querem. Tu que trabalhou com base, o Paulo era outra época na base. Até o Dorival fez essa referência quando estava no técnico de seleção. O que antigamente se fazia? Os jogadores, para chegar lá, passavam pela seleção brasileira. Hoje não. Hoje eles vão direto, depois que voltam para a seleção brasileira. Mas tem uma coisa que me encuca. Muitas vezes se fala. Hoje, claro que a preparação física é predominante no futebol, né? Sim. Desde que a Alemanha foi campeã. Agora, uma coisa que me surpreende, por exemplo, a gente muitas vezes fala que eles estão em final de temporada lá e nós estamos no meio da temporada. E eles estão correndo mais que nós, cara. Por que esses caras... Será que a preparação física deles é tão muito superior? Serginho, só que a temporada deles lá, os jogos são de 7 em 7 dias. Não, tudo e bem. Aqui o time brasileiro ele chega a jogar 3 vezes por semana, 4. Eu concordo contigo, Paulo, mas só que se tu pegares o recorte, o que nós jogamos até agora... Entende? Em relação ao que eles jogaram no ano inteiro, isso que eu estou colocando. Sim. Então, nesse time, mas de qualquer forma, tu vê, e a gente vê, os times que tiveram bastante preparação física estão enfrentando eles de igual para igual. Claro que aí a técnica se sobressai. Lógico. Tu olhares os jogos. Se a gente olhar o lado técnico de todos os times europeus que estão lá, não são equipes, são seleções. Vamos classificar dessa forma. Porque tem jogadores do mundo inteiro. Dentro do Chelsea, dentro do Manchester City, dentro do Borussia Dortmund. No Al Hilal tem brasileiro. Então, mas aí foi decisivo que eu falo o seguinte, qual é o time brasileiro que tem mais jogadores? Tem francês no Al Hilal. Tecnicamente, o time que tem mais jogadores acima da média, qual é? O Flamengo. Entendeu? Para nós, né? Para nós. Porque nenhum desses jogadores, por a falta de preparação física, de intensidade, acabam não indo jogar lá. Senão eles estariam jogando lá. E por achar que tem essa técnica toda, não teve a humildade de estudar um Bayern de Munique para fazer um esquema para neutralizar o Bayern, a mesma humildade que teve o Renato frente, né, no jogo que teve lá, que passou, né? Mas é o que eu estou te falando, meu velho. Eles são jogadores tecnicamente excepcionais. Poderiam estar jogando na Europa se tivessem uma preparação física adequada, se tivessem a intensidade que tem. Tanto é que o único que foi é um que já esteve lá e voltou e estava retornando, que é o Gerson. Os outros são jogadores que não têm intensidade. Tu pega o Arrascaeta, não vamos discutir a qualidade técnica do Arrascaeta. Mas aí não, olha aqui, ó, vamos lá, tu falou que o futebol hoje, né, não é mais aquelas individualidades que tinha. Porque isso aconteceu quando? Na década de 70, para a Alemanha ser campeã, superar, porque o Brasil passava por cima de qualquer um. Aí veio a força física, a intensidade, a marcação, e foi aí que, a partir daí, as coisas mudaram. O futebol passou a ser isso. Mas que é hoje, marcação, intensidade... Tudo bem, e o nosso diferencial qual era? É a habilidade. E por que hoje não tem mais? Por quê? Porque hoje a força física supera isso. Porque dentro das categorias... Hoje é não, isso é porque dentro das categorias de base, hoje tu não faz mais esse tipo de trabalho. Tu vai ver o jogo de guri de 11, 10, 11 anos, 12 anos, eles querem tática, eles querem posicionamento, e eles não deixam o guri ser feliz, não tem driblar. Se o jogador de 14 anos tentar fazer um drible, o treinador diz, vou te sacar, tu passa a bola, não, toca e sai. E cara... Deixa o guri brincar, deixa ele se aproveitar. Esse tipo de criação nós não temos. Mas, Sérgio, é claro que antigamente... E está aparecendo, Cadu, a grande verdade é que está aparecendo grandes jogadores lá de 16, 17, 18 anos que estão surgindo na Europa com essa habilidade. E aqui nós não estamos Mas é isso que mudou, é a questão de marcação. E foi isso que a Alemanha para superar o Brasil. O que era antigamente? Vamos lá.
Jogador, lá, o Paulo, né? O jogador recebia a bola, botava o pé em cima dela, olhava. Para quem que eu vou tocar? Hoje, meu amigo, tu chega a bola, tem 3, 4 em cima de ti. Não tem mais isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas Claro isso que é é assim. isso é meio Claro verdade, que é bem isso é assim. Cadu, meio o Serginho verdade. tem razão. Os grandes craques mundiais, hoje quem são? Diz o nome, são habilidade, não é força. Tá? Sim, mas Os grandes craques. isso ajuda ainda. Os outros é para esquema, mas os grandes craques Isso são ajuda. pela habilidade. O que o Paulo Matos falou? Aí a marcação é técnica. Aí se tem aquele jogador diferenciado, ele sobe uma marcação diferenciada. Mas o grande erro, não vou dizer mundial, mas vou dizer o grande erro hoje no Brasil é isso que tu falaste aí. É isso que tu falaste. Todo mundo acha que o futebol mudou para melhor, o futebol mudou para pior. Não disse que mudou para melhor. Mudou pra Não pior. disse que mudou para Estou melhor. errado? Paulo, Não, eu disse que mudou, não disse que era para futebol melhor. tem três valências. Técnica, tu analisa a técnica, a tática e a preparação física. Um jogador que tem a técnica, que não tenha muita técnica, que não tenha aprendizado técnico e uma preparação física não muito boa, ele joga. Sim. Tá certo? Certo. O jogador que não tem a técnica, ele tem que ser muito bem taticamente e muito bem fisicamente. Sim. Esse Aí é o robô, é o brucutu. E é esse que os treinadores gostam, rapaz. É esse que os treinadores estão querendo. Essa que é a realidade. Tu pega. Eu fui ver o Grenal agora de sub-20 do Grêmio. O Grenal, só pode ser Grêmio Internacional, evidente. Ô, idiota. Eu chamo de idiota. É o frio que deixa todo mundo assim. É o frio, a idade, é tudo, é um bolo. Mas o que eu fui ver o jogo dos 95, quase 100 minutos de jogo, só 2 jogadores do Grêmio, 2 jogadores do Grêmio e um do Internacional que tentavam do drible. O resto era toca para cá e toca para lá. Mas hoje os treinamentos saem, que nem tu disse, dos 9, 10, 11 anos, não tem é fundamento. tudo campo curto, cara. Não tem fundamento. Não tem treinamento de cruzamento, não tem de conclusão, não tem nada. Aí tu vai analisar um lateral. O que o lateral, as valências do lateral, o que ele tem que ter? O que tem que ter um volante? Ele não tem, aí tu chega um lateral que sobe para um profissional, o cara não sabe cruzar. O cara não sabe cruzar, velho. Mas hoje, o centroavante não sabe cabecear. O Paulo pode ser. O Paulo era um aí. ponta de muita habilidade. Como é que o lateral jogava antigamente? Como é que o lateral joga hoje? Mas tem uma coisa, Cadu. Eu me criei dentro do Grêmio com professores como Vieira, Paulo Lumumba, Paulo de Souza Lumumba, James Schmidt, Álvaro, seu Álvaro. Então, são treinadores que eles te davam a parte tática e te davam também o fundamento. Não, eu te digo mais. O Paulo Lumumba, ele ia te demonstrar a maneira que tu tinha que bater na bola, ele ia lá e batia na bola. O Vieira ia lá e batia na bola. Hoje em dia eu sou Hoje, quem está ensinando não sabe bater na bola. O que predomina hoje é essa questão física, marcação, intensidade, e o que muda, aí entra o treinador. Aquilo que tu falaste, a mecânica de jogo. Cadu. Porque quantos jogadores aqui um pouco... Vamos lá, o René. O René aqui, bora. Que nem o Garbassi, manda embora! O Fluminense está sendo mecânica de jogo. Mecânica de jogo. Nós somos pentacampeões mundiais quando nós éramos o espelho do mundo. Hoje nós vamos lá fazer curso lá fora, eles vinham fazer aqui. Mas qual é o técnico? E qual é o aprendizado que nós pioramos 100%? Qual é o técnico emergente que existe hoje no futebol brasileiro? Tem? Me sinto mal. O Carpini, o Carpini. Não enche uma mão, meu amigo. Agora, tomara que essa geração agora, com esses jogadores, mas que a gente tem um técnico, um belo técnico. Que hoje tu precisa. Porque uma coisa, estudar tática é fácil. Agora, gestão de vestiário não é para qualquer um. E o Renato tem essa gestão de vestiário. Cadu, tomara que hoje tu vai um padeiro vai na CBF se forma treinador, cara. Pois é. Boa. Aqui, boa. E aqui que o Paulo falou tem razão, sabia? Estou errado, Serginho? Estou errado, Maurício? Não, tá. E assim, endossando o que o Paulo falou. Não menosprezando o padeiro. O melhor treinador do mundo, mais insensato, e realmente ele diz abertamente, eu aprendi com o futebol brasileiro. Guardiola diz que ele aprendeu com o futebol, ele imitou o futebol brasileiro para fazer o esquema dele. E nós queremos imitar os... Pois é, agora o Zé do Guardiola, o Renato sempre uma coisa, eu queria ver o Guardiola treinar no Brasil.
O Renato disse isso. Isso Eu queria ver o Guardiola treinar no Isso é Brasil. meia verdade. Isso é meia Ah, verdade. meia verdade. Aqui, o Renato, É pra- eu não quero vaca condenar normal. o Renato, mas Se não o Renato sempre falou aqui, dava entrevista aqui, disse assim, aqui meu time eu não consigo gastar 200 milhões. Se eu pegar um time de 200 milhões, eu ganho tudo. Foi pro Flamengo e não ganhou. Ele foi o Pra único, bater. ele foi o único cara que disse aqui sobre o curso da CBF que eu fazia o que lá? É só uma questão. É uma questão de cifras. É Cifras. Não serve para nada. É só uma que- Fora do país não serve para nada. É só uma questão de registro, só por isso. Claro que quando vão lá e tem o conhecimento, nem precisariam desse curso. É só uma questão de registro, é uma exigência hoje que o técnico tem que ter. O treinador do Al Hilal, esse aí, foi vice-presidente da Champions, foi vice-campeão da Champions. O Christian. Tu quer conhecer o Christian, que hoje está no São Luís de Juí. Ele fez o curso na AFA. AFA, né? Não sei. Argentina. Argentina é AFA. AFA. Ele fez o curso lá. Vale para o mundo todo. Esse aqui, tu sai fora do país, eles não aceitam. Agora, o que eu tinha comentado anteriormente, não concluí, ou seja, os jogadores brasileiros, acima de tudo, né, o futebol não deve nada para ninguém e tal. Essa questão financeira, como disse, os europeus têm essa questão aí, busquem que é. Agora, qualidade nós temos. Por isso que talvez agora, com o Carlo Ancelotti, a gente possa ter, né, esse crescimento na seleção brasileira. O que nós temos de seleção brasileira que está deixando a desejar. Tivemos aí com os últimos técnicos que passaram, né, não deram uma resposta. Talvez por a maioria dos jogadores estarem hoje na Europa, né, e pelo menos foi isso que eles deram a entender, e o Ancelotti lá também está acompanhando, sabe deles, eu acho que daqui um pouco eu estou acreditando no Ancelotti. Embora sempre fui contra técnico estrangeiro, acho que todo mundo, né, mas pela primeira vez na história. Outra coisa que me chama a atenção, não sei se vocês viram, posso estar enganado, tu viste que a maioria, se pegar a seleção brasileira dos 11 que entraram em campo, 7 ou 8 tem, mas é a frescura, tudo bem, pode ser, tatuagens. Tu pega os outros times da Europa, qual é o time? Quer dizer, lá eles são atletas, são profissionais. Mas aqui tu quer. Mas é verdade, rapaz. Hoje mas aí é comando, Sérgio. Por isso que eu estou acreditando. Aí já é na base. Mas é que os guris lá na base, hoje lá na base, eles já com 18 anos, 17, 18 anos, já estão ganhando um bom dinheiro. É isso aí. Tu entende? Eles já estão resolvendo a vida deles, eles já começam a balacar, não são jogadores, por isso que vão lá para fora, muitos não dão certo. Por que eles mudam? É comando. É comando. Então, isso que eu estou falando. A gente sabe que seleção brasileira, hoje, a convocação tem que escutar alguns empresários. Já foi dito por eles técnicos. O Ancelotti, no seu contrato, é convocação exclusiva minha. Não tem intromissão. Então tem tudo isso, Sérgio. Tu sabe, tu trabalhou na base. Tu sabe que hoje é diferente, porque as bases de Grêmio Internacional e dos clubes brasileiros, eu entrego na mão dos empresários. Mas tinha que escutar e tinha que aceitar, porque os treinadores que estavam dentro da seleção eram do empresário. Era assim que funcionava. Mas aí são os interesses, né? Financeiros, enfim e tal, né? Eu não sou contra o empresário, não é que essa questão. De forma nenhuma. Não sou contra o empresário. O futebol hoje... E eles estão certos. Agora, tu não pode ter essa intromissão. Porque aqui, porque eu botei o fulano, se foi aceito pela presidência... Né? Tu não viu uma coisa sem outra hoje. O que estragou o futebol brasileiro foi essa Lei Pelé, cara. Essa Lei Pelé liquidou com os clubes. A Lei Pelé, quando tu vai lá e faz uma captação de um jogador de 12, 13 anos e traz para a Grêmio Internacional, tu não vai poder pegar 10, 20 e ficar pagando salário da sustentação para toda a família. Tu vai pegar 1 ou 2. E o resto fica ali do lado, vem o empresário, começa a dar uma chuteira, começa a ajudar os pais, acaba pegando o garoto. Aí tu trabalha o guri até os 16 anos, tu faz o primeiro contrato, por 3 anos. Aí se o guri não subir, tu trabalhou ele dos 12 até os 17 anos. Tu entende? Faltando 6 meses, ele quer X para renovar, se não renova, ele vai embora. Quer dizer, tu trabalhar 6 anos no guri. Agora, essa revenda que tu fez aí, a Lei do Incentivo ao Esporte, que é a LIA, né? Ela foi criada, se não me engano, em 2006. E ela é considerada aí, sem sombra de dúvida, a principal política pública do fomento do esporte brasileiro. E ela encerra agora em dezembro. Ela encerra agora em dezembro. A validade dela, né, tem validade até 31 de dezembro, né? Agora não, de 2027, né? Então ela tem mais um ano para acabar, ela vai acabar.
porque são, olha, milhares de projetos sociais aí, educacionais, em diversas regiões do país que acontece isso aí, né? E a Lei Pelé está se falando também, olha, que vai mudar. Esse novo presidente da CBF, né? Inclusive essa questão que falasse em relação aos jogos, né? Calendários, os campeonatos regionais vão passar, acho que tem que passar pela aprovação ainda, não vai ser o ano que vem, até porque o ano que vem vai ser... O Estatuto do Torcedor, se mudou, por exemplo, o Gaúcho tem que se repetir o ano que vem, porque são 2 anos. Sim. Tá. O quê? Ele quer todos os campeonatos regionais, 10 vagas, ou 10 datas. 10 datas. 10 datas. Né? E tem que se rever essa questão aí de 3 competições aí, né? O Campeonato Brasileiro longo, olha só, esse ano acaba, e o ano que vem vai ser a mesma coisa. Mas aí... 3 dias antes do Natal. 3 dias antes do Natal. Mas os aí... jogadores não vão ter esse ano nem ano que vem férias, como é sempre em dezembro. As férias serão em janeiro. E outra coisa, ele pode até, ele está certo nesse negócio de data, mas ele tem que aumentar as competições brasileiras, porque tem muitos jogadores que precisam de emprego. Ele vai arrumar um monte de desemprego para um monte de atleta. Tem que pensar nisso também. Veste um santo e desveste o outro, né? Agora tem essa situação, tu vê, está sendo um sucesso incrível esse Mundial Interclubes aí, de maneira surpreendente, que bom, né? Que inclusive a FIFA já pensa em fazer de 2 em 2 anos, não mais de 4 em 4 anos. Aí já existe uma bronca lá dos europeus, que é questão do calendário, que encerra no meio do ano. Isso é uma maneira também que eu não sei se vai ter que haver um calendário igual, né? Porque aí é férias deles lá. Eles estão jogando em época de férias dele. Como vai ter? Vão chiar agora aqui também no final do ano. Os jogadores em dezembro, que era a época das férias, estarão jogando em férias em janeiro. Aí começa quando o regional? Aí já vem depois a Copa do Brasil. Não, mas já foi dado 15 dias de férias, né? Então tem mais 15. Pois é. Bom, de qualquer maneira, esse é o futebol brasileiro. Agora, que tem que haver uma restauração, é que eu digo. E até em termos, né, de administração profissional. O Grêmio está aí, né? Com 5 pré-candidatos aí, internacional, o ano que vem. Estou reclamando desse ano, né? Que esse ano deu essa confusão do calendário, né? O ano que vem vai dar de novo. Vai dar de novo, sim, que eu digo, vai dar de novo. Igual, porque aí o Mundial Copa do Mundo, né? E no outro ano também vai dar, porque tem seleção, a Copa do Mundo, seleção feminina aqui no Brasil. Aqui também, 6, os 3 anos não deram essa confusão. Então, ou se organiza... Essa questão do calendário europeu, claro, que agora aqui lá, as estações são diferentes. Hoje é uma influência muito grande no calendário mundial, são datas FIFAs, né? Também, isso aí atrapalha bastante. Também. Porque as equipes se programam de uma maneira e depois tem que mudar toda a programação por causa dessas datas. É um problema que é complicado, mas vai ter que ser solucionado. Eu entendo que o calendário europeu e sul-americano teria que ser o mesmo, exatamente para evitar esse tipo de situações aí, né? Aí, esse Mundial Interclubes, a gente está vendo que é um sucesso, é a questão financeira, né? Mas são situações que se criam que tu lá eles não vão mudar. O que mudaria a cabeça destampa os pés. O que é isso aí. O que mudaria seria o calendário. Já se especulou que se adaptar o calendário brasileiro ao calendário europeu. Eu não sei se cria ou não se cria, mas... Eu acho muito difícil. Que é difícil, muda tudo. Bom, o que não muda nada para você, aí não é difícil, pelo contrário, é muito fácil. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, esse contato, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria o que você precisa no segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de laje de piso, é no SOS Telhado, que atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, troca de pneus, aí o caminho é esse, a Casa dos Pneus. Mais de 60 anos de qualidade que você tem lá, né? Então, tem todos os itens para revisão do seu carro e aquela promoção que está acontecendo agora. Está se perpetuando. Se você não fez, aproveite, né? Porque, olha, pneus é segurança do seu carro, né? Que eu sempre digo, né? Até além de questão de segurança, é uma economia que não tem sentido, porque o preço de uma multa é mais caro que o preço de um pneu. Então, a promoção que está
Continuando lá na Casa dos Pneus, olha só, na compra de 2 ou mais pneus, você ganha gratuitamente montagem, balanceamento, geometria, pode pagar em 10 vezes no cartão, sem juros. Aí o endereço, Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar. 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência aos nossos 2 toques esta quinta-feira, e aí projetando o que a dupla, né, precisa fazer aí para termos aí essa retomada do Campeonato Brasileiro, bem diferente do que apresentaram a dupla Grenal e Juventude nessa primeira parte antes do Mundial Interclubes. Voltamos logo. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @direto-de-capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira com o conselheiro gremista Sérgio Vasquez, o craque sempre craque Paulo Matos e o conselheiro colorado Maurício Silva. Nosso Dois Toques para a Unimed, né? A Unimed sempre nos facilitando, nos promovendo, nos proporcionando, né? Com as suas promoções mensais que você tem aí. Esse sonzinho que você viu é normal. Está ali no telefone, escutando as musiquinhas e fazendo o programa. Como Sérgio Vasquez. Eu acho que já estão na noite, né? Já estamos na noite, está preparando. Né, cara? Cuidado, hein? Estava dando uma musiquinha aí. Olha só. A convite do Cadu, vou deixar bem claro. Olha aí, viu? Olha só. Mas olha aqui, voltando para a Unimed, né, que sempre nos facilita nas promoções aí, sempre mensais, como é o caso de agora, que está sendo prorrogada no mês passado. Olha só, chegou a melhor hora de cuidar de você, da sua família e da sua empresa. É Unimed com preço de 2024, do ano passado, hein? E só até o dia 30 de junho, né? Então, agora você tem essa possibilidade, inclusive sendo prorrogada aí até o dia 10 de julho. Então, a promoção do Unimed Porto Alegre, com preços de 2024, foi prorrogada até o dia 10 de julho. Escolha agora mesmo o seu plano e conte com a maior rede médica do Brasil. Unidades próprias e estruturas com o que há de mais moderno para cuidar da sua saúde. Acesse unimedpoa.com.br ou chame, repetindo, né, unimedpoa.com.br ou chame no 33165000. 33165000. Existe cuidado? Existe Unimed Porto Alegre. Nosso Dois Toques também para o Senai. Aí a preocupação do Senai é com a sua empresa. Olha só, você quer a sua empresa mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento, então participe do Brasil Mais Produtivo. Acesse plataforma produtividade.com.br. Acesse plataforma produtividade.com.br. Sempre lembrando, né, que a citação, o Senai é uma iniciativa do sistema Fiergs, que tem à frente, nosso querido amigo, presidente Cláudio Bira. Olha só, papai, mamãe com seu filhinho, com a filhinha, vovó com o netinho, com a netinha. Então, esse é o caminho para estar lá sua criança até 6 anos de idade na educação infantil Doce Mel. Olha, são 36 anos de história, Escola Educação Infantil Doce Mel. Ela é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Um ambiente acolhedor, então tá aí, esse é o caminho para sua criança, né, até 6 anos de idade na Doce Mel Infantil. Então aí, repetindo, né, o telefone celular que serve de WhatsApp também e o Instagram para que você tenha mais detalhes do que é a Doce Mel Educação Infantil. Olha só, nós falávamos aí nos calendários, né, que está sendo esse ano, que será o ano que vem, mas não para por aí, porque olha aqui, ó, em 2025, Mundial de Clubes que estamos tendo, 2026, Copa do Mundo, 2027, como fez referência, futebol feminino, né, com uso dos estádios, 2028, Copa América e Eurocopa, 2029, Mundial de Clubes novamente, 2030, Copa do Mundo Centenário. Então a FIBA vai ter que arrumar aí essas datas aí, ou então serão 5 anos de pausa que nós temos tendo agora em junho e julho. Olha a bronca, hein? Olha a bronca, né? Bom, só para fazer referência. Bom, como é que Grêmio Internacional, Juventude pode resolver esta bronca aí, né? De melhorar esse seu desempenho agora na volta do Campeonato Brasileiro após o Mundial Interclubes? O Inter nessa situação aí. Tem Copa do Brasil em julho, melhor dizendo, nada mais nada menos que o Fluminense do Renato Portaluppi, né? Não sei como é que ele vai voltar, né? E depois em agosto o Flamengo, né? O grande Flamengo, pela Libertadores da América. Mas esse momento, Maurício, é sair dessa situação de zona de rebaixamento, né? Cadu, assim, eu tenho uma esperança muito grande, porque me baseando no dito popular, no pensamento popular, que o Roger, nosso querido Roger, ele começa bem e depois começa a perder o gasto. Todo mundo fala. Então, como vai ser um reinício, vai ser um novo começo, eu estou com essa esperança que todo o elenco, inclusive esse estigma do Roger, valha para isso, que esse recomeço seja como se fosse o início
da campanha do Roger e o Inter engrene de novo. Essa é uma grande esperança. E quanto à Copa do Brasil, eu torço pelo Fluminense, óbvio. Fluminense crescendo, chegando grandão aqui, é bem melhor do que chegar com humildade, não, vamos correr, o Inter é melhor, essa coisa não me serve. Eu quero que o Fluminense chegue, um saltão 15, assim, né? Daí para o Internacional é melhor. Não, é que a questão Copas é diferente, né? Do campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, as Copas aí, os jogos de mata-mata, tudo pode acontecer. A gente está vendo aí nesse Campeonato Brasileiro que os brasileiros eram considerados para cair na fase de grupos, né? E dos 4, 2 estão aí, né? Então, tem muito isso. Eu acho que o Internacional e superar o Flamengo, superar o Fluminense, não tem nada de excepcional, né? Tudo pode acontecer. As dificuldades, elas terão pela frente, sem dúvida. Agora, esse tempo, segundo o Mano Menezes também, né, Sérgio? Olha, foi ele mesmo que eu disse. Então, o que o Grêmio vai produzir agora? O que o Grêmio vai apresentar? Me cobrem após essa parada. Cadu, só para complementar, o Internacional historicamente tem se dado mal na Copa do Brasil contra times pequenos. Sempre caiu contra times pequenos. Com o time grande, ele sempre foi em frente. Essa é uma outra esperança minha. E isso conta, né, Paulo? Já que um pouco tu passa por um adversário grande, importante, tu cresce na competição também, né? É óbvio. Mas uma preocupação que eu tive nesse reinício de trabalho, tanto de Grêmio quanto de Internacional, foi as datas de apresentações. Parece que o Grêmio estava na zona e o Internacional não, porque o Grêmio se apresentou uma semana antes e o Internacional uma semana depois. Isso aí foi... Então, acho que o papel estava invertido, mas não, eu acho que o Grêmio está mais preocupado no reinício da competição do que o Inter quando voltou uma semana depois. Até porque o Grêmio, né, quando o Mano assumiu, o próprio Mano disse, olha, ele se assustou, né? Um time que não tinha intensidade, perdia todas as divididas de bola, isso que ele ia trabalhar agora com a preparação física, exatamente nisso. O Internacional já se sabe o que pode jogar. Já mostrou que pode muito mais do que está jogando, que encerrou, né? Até porque, como disse o Mauri, o Inter tinha um time inteiro no departamento médico. Todos de volta, exceção ao Fernando, que é a grande bronca do Internacional. O Internacional está procurando substituto aí para o Fernando e não consegue. Eu acho que a grande derrota do Internacional frente ao Fluminense não foi a partida em si, foi a lesão do Fernando. Pois é. Foi uma perda muito grande, É um jogador que, né, é fundamental. O futebol é coletivo. Mas o Inter é um com o Alan Patrick, sem o Alan Patrick é outro, é um com o Fernando e outro sem o Fernando. Eu acho que a grandeza do Internacional não pode estar defendendo de 2 ou 3 jogadores, né? Tanto o Internacional como o Grêmio. Que Fernando, como 5, como cabeça de área, é da outra brasileira. Tá fazendo falta um 5 para o Inter agora e está fazendo falta para o Grêmio. O Grêmio está aí. O Grêmio teve essa situação toda com o Kaique, né? Porque o Grêmio busca um jogador de força, exatamente, até porque o Cuejar, e por isso se espera, será que o Cuejar finalmente vai estrear no Grêmio agora? O Kaique foi vetado pelo departamento médico, o Grêmio fez de tudo, né? Muitos até consideravam errado pagar 5 milhões, dar 3 jogadores, pagar inclusive o salário, mas o que o Grêmio quer? Esse jogador que tem esse perfil, jogador grande, jogador alto, na frente da área de marcação. O Grêmio não tem esse jogador. Internacional sem o Fernando também não tem. O Flamengo pode vir de salto alto. Eu duvido que o Renato venha de salto alto. O Fluminense não vem de salto alto. O Renato contra o Internacional não vem de salto alto nunca. Depende do que for. Não, o Renato não deixa. O Renato contra o Internacional. O problema de Internacional e Fluminense é decidir no Rio. Eu acho que é o grande problema. Ao contrário, mas isso é muito relativo, né? Ao contrário, com o jogo do Flamengo pela Libertadores, segundo jogo aqui. O presidente Fernando Carvalho, né? É um dos grandes dirigentes do Internacional, vitorioso e tal. E sempre dizia isso. E outra situação, Cadu, o Flamengo sendo eliminado nessa Copa do Mundo aí, ele vai ter que buscar resultado aqui agora. E agora essa Libertadores vai passar a ser, mundial. Porque todos querem estar lá, exatamente. Mas só para concluir essa questão, os argentinos preferem jogar a primeira... Sim, a primeira em casa. A primeira em casa, fazer score... Mas os argentinos, não os brasileiros. Eu quero dizer que eu penso um pouquinho diferente. Eu penso o seguinte, se o meu time
Se o outro time que eu vou enfrentar é melhor que o meu, teoricamente, eu quero jogar primeiro em casa. Pois é. Aí eu quero jogar primeiro em casa. Porque tu vai jogar a primeira com o Flamengo lá. Toma 2 lá, não faz 3 aqui. Agora, se os times são parelhos ou o outro time é teoricamente pior que o meu, eu quero jogar primeiro em casa. Tu entende que nem o Fluminense. Mas vai ter que fazer escolha para ir vivo para Sim, mas aí eu tenho condições. Agora, se o outro time é muito melhor que o meu, se eu jogar fora, eu tomo 3 e eu não faço a casa. Mas 3. é uma coisa, Serginho, eu acho que em peças individuais e coisa, o Fluminense não é melhor que o Internacional. Eu acho que o Internacional terminou esse período aí antes dessa parada pior que o Fluminense, eu só acho isso. Mas por isso que eu estou E falando. de repente vai pegar um jogo onde vai ter que provar e não vai conseguir provar. Mas é que eu digo, com o Fluminense até eu aceito jogar primeiro em casa, jogar segunda fora. Que aí eu tento fazer resultado em casa e vou especular fora. Agora, quando o Flamengo, tu vai jogar a primeira fora, é complicado, velho. Tu toma 2 lá, tu não faz os 2 aqui em Porto Alegre. Pode encher, fazer fumaça, fazer a ruas de fogo. Olha que pode buscar. Hein? 2-0? Vamos fazer uma parada aqui. Aí Fazer uma parada aqui, faça o que tu quiser aqui, contigo uma Coca-Cola, compra uma janta em qualquer lugar que tu quiser. Se tomar 2 lá, tomar 2, se o Internacional tomar 2, o Inter não toma 2. Bom, aí é outro departamento. Eu digo que se tomar 2 lá, fazer 2 aqui. Nisso o Sérgio tem razão, porque o Flamengo sempre faz gol, seja onde for, vai fazer gol. Olha só, a gente fala do Renato, o Renato, a gente está sempre falando do Renato, mas o Renato é notícia sempre, o Renato nos dá pausa, de todo sentido. Já tem um vídeo aí que está rodando na internet, tem esse vídeo que ele falando, né, nessa competição, falando exatamente para os jogadores, motivando os jogadores aí, né, falando que eles devem se divertir, que devem aproveitar, né, e viver esse jogo, classificou para as quartas de final. Vamos dar uma olhada aí. O mundo todo está vendo vocês. O país todo, o Brasil está vendo vocês. Eu não sei o que daria para estar no lugar de vocês. Tenho passo para todo mundo. Não sei quantos jogadores gostariam de estar no lugar de vocês. Quem está aqui são vocês. Então você tem que aproveitar essa oportunidade. Joguem livre, leve, solto. Então o mundo todo está vendo vocês. Aquele friozinho na barriga, que alguns devem ter aí, é normal. É normal. Mas essa confiança, essa personalidade que eu estou passando para vocês jogarem, vamos lá e se divirtam. É o que vocês gostam de fazer. É o que vocês gostam de fazer. O adversário é poderoso? Só tem 11. Poderosos são vocês. A confiança minha é total em vocês. Por isso que eu sempre treino vocês para a gente jogar para cima, para dentro do adversário. Por quê? Porque essa confiança que vocês me passam. Então vamos jogar, gente. Vamos jogar. O presidente já falou com vocês. Deu um puto no prêmio para vocês. Vamos jogar. Está todo mundo vendo. Vão se ajudar. Está dando a coisa errada, que é uma coisa normal no futebol, juntem as linhas, porra. Fiquem juntos, não se espalhem. Gastem na bola. Gostam da bola. Peçam a bola. Apareçam para o companheiro, gente. É o beabá do futebol. É o beabá do futebol. Agora que eu posso falar para vocês, vamos lá se dividir. Vamos fazer o que vocês mais gostam na vida. É um privilégio eu estar aqui na frente de vocês e vocês estarem numa competição tão importante como essa. Tá aí, né, Paulo? Que vê isso aí, imagina o que ele vai fazer amanhã. O que ele vai fazer amanhã. Eu não sei se vocês chegaram a ver nas redes sociais também a preleção antes do jogo do Thiago Silva. Também. Aquilo foi fundamental também. É aquela máxima, o grupo unido, o grupo fechado. E aí, o Renato tem essa filosofia. Ele era do tempo do Espinosa. O Renato é o treinador boleirão. Ele é um treinador exigente, sabe exigir, mas bota os caras embaixo do braço. Era a escola do Espinosa, quando o Espinosa era técnico, ou seja, o Espinosa saía com eles, e aí jogavam por ele. E o Renato faz essa filosofia. Bela história, tu foi jogador de futebol, sabe muito bem. Uma coisa é falar com o jogador, outra coisa é fazer a resenha. Exatamente. Tu tem que fazer. O jogador gosta da resenha, não gosta de conversar. Olha, falar em fazer, aí tudo que você precisa fazer e precisa em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de encontrar tudo que você precisa e tudo que você imagina. Olha, então, 40 anos da Ferragem Lampião, a ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nosso dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos, aquele que tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de toda maneira. No meu caso de agora, a questão do Pix, né? O Pix automático Banrisul é a evolução do débito em conta.
Olha só, então receba com agilidade e segurança e aproveite a isenção de tarifas nos primeiros 60 dias. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco do Gaúcho, o nosso Banrisul. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressor, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você lá encontra. Olha só, uma facilidade, uma loja sempre perto de você. E a outra, maior ainda, você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem aos nossos parceiros, voltamos logo, logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta quinta-feira. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Mas o que é isso, minha senhora? É cocô. Mas fica tranquila, a Lulu só come ração importada. Né, minha filha? É ruim na sua casa? É ruim na sua cidade. A Prefeitura de Porto Alegre investe mais de 40 milhões por mês na limpeza da cidade. E você pode ajudar fazendo a sua parte. Por quê? Minha cidade é minha casa. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Estamos de volta com o nosso Dois Toques esta quinta-feira com o conselheiro gremista Sérgio Vasques, o craque sempre craque Paulo Matos e o conselheiro colorado Maurício Silva. Nosso Dois Toques para lavagem 5 estrelas, para deixar seu carro, tem um brilho, espelho total, é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, são 45 anos da lavagem 5 estrelas. Está aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Você deu aquela vacilada com seu carro, ou deram aquela batidinha no seu carro, então o caminho é Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, para você deixar o seu carro zerado. Aí, né, o telefone, a gente com o Marcelinho, e deixar o seu carro em perfeitas condições.
Sérgio Vaz, o que pode? O Grêmio aí já vivendo esse processo sucessório, aí queremos mais para o final do ano, a partir de final de setembro, outubro, né? 5 pré-candidatos. Até que ponto? E o Grêmio precisando também, né, ter uma melhora em termos de futebol, o campeonato que já teve comando, já deu uma amostra nesses 3 últimos jogos. Até que ponto isso aí interfere no vestiário? Né? Tu que viveu os dois lados, esteve lá dentro e também, né, em campanhas como acontecendo agora. Eu acho que esse ano muito pouco, a partir do momento que da diretoria não está se envolvendo, né? Não vou nem, em princípio, não se deve ter candidato. Pô, mas já deu coisa aí, já demitiram aí na base bem. Lá, porque um candidato lá, o Marcelo Marques, foi lá, tirou fotos, fez vídeo, já demitiram, inclusive, aí. Não, o que eu estou querendo dizer é que, geralmente, como não tem situação, não vai lançar candidato, se lançasse candidato, o candidato estaria lá dentro trabalhando na diretoria. Como não, aparentemente até agora não lançaram nenhum, então eu acho que dentro do vestiário não vai chegar, não. Mas eu acho que o mais importante, claro que é importante a eleição para o presidente do clube, mas eu acho que as pessoas têm que se atentar muito à eleição para o conselho. É a primeira eleição, porque a eleição para o conselho vão trocar 150 conselheiros, e eu acho que nós temos que talvez fazer com que alguns conselheiros permaneçam lá, porque mesmo que o presidente que for eleito, ele tem que ter ao menos um pessoal que fique de olho, né? Que dê sustentação. Os que vão dar sustentação a ele e aqueles que vão ser de oposição, entre aspas, mas que vão manter uma coerência, né, de cobrança em cima do próximo presidente. Acho que as pessoas têm que olhar bem a listagem, principalmente para o conselho, olhar as pessoas, cada listagem vão ter seus nomes, e identificar aqueles nomes que sejam adequados com o trabalho que fizeram pelo Grêmio, para a gente poder dar continuidade ao trabalho. Vamos ver, vamos aguardar aí, porque 5 Sérgio, tu falou certo. Conselho é importante. Na nossa eleição, 4 anos, Marcelo Medeiros, que eu tinha a honra de ser secretário-geral, foi a maior oposição. Tudo era contra, não teve uma votação a favor. A oposição votava sem analisar, sempre contra. Grande parte dessa oposição agora está na gestão e acusam os conselheiros de ser responsável pelas crises do Internacional. Aqui, ó, nós ficamos 3 anos sem votar nada contra essa gestão. E agora votamos só as pautas que tem que ser contra, e nós somos responsáveis pela crise do Inter. Parem com isso, o Conselho é fundamental, e mais ainda, e parem com essa história de emendas para reduzir o tamanho do Conselho. É balela. Pelo contrário, isso é reduzir a democracia do clube. Para encerrar, como é que está a JVP? Nós estamos a todo vapor. Já vai tomar. Está todo vapor. Já vai para o Tem novidades aí? A empresa abrindo o mercado de São Paulo agora essa semana. Abrimos essa semana o mercado de São Paulo. Estamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e com poucos meses aí de existência, né? A JSX, lá, a construtora, que está dando todo o apoio para a gente, o Vinícius fazendo todo o trabalho lá de Santa Catarina. Então, graças a Deus, o troço está de vento em popa. Maravilha. Olha só, de vento em popa também é alegria quando nós terminamos o nosso 2 Toques, né? Saímos daqui, vamos direto. Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem no Barranquinho de terça a domingo. Você curte onde você quiser, né? Tem delivery, takeaway, teleentrega, você está privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Motos. Vendo da Avenida Ipiranga 8117, o Jeff está lá para lhe dar toda a assessoria, o que você precisar para o seu Kia. Ao lado, aí, para os adeptos 2 rodas, na Suzuki São Motos. Preço e qualidade, bom, aí é só nesse grupo que esse ano está completando 90 anos o slogan de estudo. Economizar é comprar bem. Se você só tem, aí no Grupo Zap. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Paulo. Obrigado, Mauri. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na sequência, na Master TV, mais atrações aí para você. Em meu canal, 2 Toques Cadu Oliveira. Não viu ao vivo, qualquer hora do dia, da noite, vai lá, inscreva, compartilhe e dê o seu like. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.